um pouquinho sobre redução de gordura localizada e HLDG, hidrolipodistrofia ginoide, que é a famosa celulite, vulgarmente nós chamamos de celulite, mas o nome mais utilizado hoje pela literatura é hidrolipodistrofia ginoide. Quero agradecer a presença de vocês, dias de jogo, tem bastante gente dentro da sala, e aí a gente fica feliz saber que nós estamos juntos por uma causa e que é importante essa reciclagem sempre constante, e principalmente falando do que vem novo no mercado. Então, a intradermo, ela não é uma terapia nova, ela é uma terapia bem antiga, mas ela veio com tudo nos últimos anos aí, quando a estética voltou mais os olhos para as técnicas injetáveis, e a Dermari tem se posicionado e fazendo mesclas com muitos princípios ativos interessantes para a gente poder trabalhar com segurança, com excelente custo-benefício. Eu vou falar muito sobre isso com vocês durante essa aula. E aí a gente vai falar hoje da Slim Press, que é a nova mescla de redução de gordura da Dermari, que pode ser utilizada através da intradermo tradicional, agulhinha normal, agulha e seringa, e também com a técnica pressurizada. Então, como é que eu vou dividir essa... Bom, deixa eu me apresentar, né, que deve ter gente aqui que não me conhece. Meu nome é Lidiane, eu sou esteticista, graduada em estética, fiz algumas especializações na área. Eu estou na área de estética há mais de 15 anos, eu respiro estética, eu não sei fazer outra coisa, eu já tentei, mas eu não sei. Então, essa é a minha vida há 15 anos, na parte clínica e também na docência. Eu sou especialista em pré e pós-procedimentos médicos, pós-graduada em cuidados paliativos e terapia de dor. E conforme fui trabalhando na área e entrei para a docência, veio a necessidade de fazer um mestrado. Em 2018, eu finalizei meu mestrado em biofotônica para Ciências da Saúde pela Uninove, uma universidade aqui de São Paulo. Dei aula na graduação em estética durante 9 anos. E aí, em 2021, início de 2021, veio a necessidade de mudar, sair um pouco da graduação. Ela me consumia muito, eu dava aula todos os dias, manhã e noite, e acabava que isso consome a gente. Eu passei por momentos muito difíceis em questão de saúde psicológica mesmo, saindo de uma pandemia, né? Acho que o ano de 2020 foi muito difícil para todo mundo, e aí veio a necessidade de novos ares. Foi quando eu remontei o Instituto Lidiane Rocha. Eu tive algumas clínicas, fiquei 4 anos sem atender por conta do mestrado, então eu fazia muito atendimento à comunidade dentro das universidades que eu ministrava aula, mas não para ganho, era um atendimento mesmo comunitário. Aí, em 2021, então, eu abri o Instituto Lidiane Rocha, ele fica aqui no ABC de São Paulo. Convido vocês a dar uma olhada no Insta, depois eu deixo meu Instagram para vocês, para conhecer um pouquinho do Instituto. Aqui a gente realiza aulas presenciais, então eu tenho um espaço para cursos, para pequenos grupos de alunos, até 10 alunas. Temos um laboratório para a parte prática. Faço os atendimentos aqui também para público final, para cliente final, e sou professora de várias pós-graduações. Então, eu dou aula em pós-graduação aqui em São Paulo, na Bahia, no Espírito Santo, em Manaus, Florianópolis, entre outros lugares aí do Brasil. Sou palestrante também, desenvolvo para algumas marcas. Eu e a Dermari, a gente tem uma loção capilar, a Volumar, foi desenvolvida em parceria. Eu também desenvolvo para outras marcas, DNA, Dermocosméticos, e tenho parceria aí com outras marcas profissionais. E aí eu vim dividir um pouquinho da minha experiência com gordura localizada, no que diz respeito a lipólise, estimuladores, aí, enfim. E aí, como é que a gente vai dividir, então, essa aula? Hoje eu vou fazer a parte teórica, então eu quero
fechar com vocês toda essa parte de lipólise, ou do que é capaz uma enzima lipolítica, por que a gente usa uma enzima lipolítica, porque hoje é considerado um procedimento padrão ouro no que diz respeito à redução de gordura localizada. E aí, no finalzinho, a gente tem até um estudo aí, eu peguei um caso clínico para mostrar para vocês, e a gente desenhar juntos um trabalho, um tratamento para essa paciente, enfim. E aí amanhã a gente vem para a prática. Então, amanhã a gente faz o tempo inteiro na sala prática. Eu vou fazer a aplicação da intradermo pressurizada e da intradermo tradicional em uma única modelo. Quero trabalhar região de papada, região de braços, dorsal, lateral dorsal, que é a gordurinha do sutiã, flanco, abdômen, interno de coxa. Aí eu vou mesclar entre intradermo tradicional e intradermo pressurizada, para que vocês conheçam as possibilidades aí da utilização da mescla. A gente vai falar também amanhã um pouquinho sobre terapias combinadas. Dá para combinar terapia com intradermo? Dá. No mesmo dia? Não. Então, primeira lição para uma aula de intradermoterapia. No dia da intradermoterapia localizada, que é a proposta da enzima, da Slim Press, a ser aplicada em locais específicos, onde está a concentração de gordura ou de HLDG, nesse dia nós vamos aplicar apenas a mescla. Por quê? Porque eu tenho que deixar aquele princípio ativo localizado naquela região o maior tempo possível. Se eu faço a aplicação da mescla, por exemplo, e entro com outro recurso que vai acelerar, otimizar a vascularização, eu disponibilizo essa mescla rapidamente para o sistema e aí eu não tenho o efeito de lipólise, o efeito de redução de gordura que eu quero naquela região. Mas 48 horas depois, Lidiane, eu posso entrar com outros recursos que potencializem a ação dessa mescla? Aí sim. E 48 horas antes? As minhas experiências mostram que 48 horas antes vocês vão ter um resultado mais efetivo. Então, por exemplo, eu não trouxe essa foto aqui, eu trouxe fotos de pacientes que utilizaram apenas intradermo. Eu fiz apenas intradermo, então no final da aula eu mostro para vocês 2 resultados efetivos que eu tive. Peguei um masculino e um feminino com uma gordura, uma quantidade de gordura localizada bem grande, acima de 60 milímetros, né? O que a gente já considera um excesso de gordura localizada, e que eu tive resultado utilizando apenas intradermoterapia com ativos lipolíticos, que é a proposta para essa aula aqui. Mas eu tenho, e eu otimizo os meus resultados utilizando outras práticas. Gente, tem alguém, eu acho, que está com o áudio ligado. Dá uma olhadinha se todo mundo está no mute aí. Se estiver com o áudio ligado, só para desligar e a gente não perder o fio aqui. Tem alguém com áudio ligado? Desligar para mim, por favor. Então, eu tenho bastante resultado utilizando, por exemplo, hidrolipoclasia não aspirativa, que é a aplicação do soro fisiológico, seguido da prática de ultrassom, e aí 48 horas depois a utilização da mescla lipolítica. Eu também tenho resultados muito legais utilizando radiofrequência mais carboxiterapia, e 48 horas depois entro com a mescla lipolítica. Então, dá para a gente fazer muita coisa. Tem aluno, eu não trabalho com massagem modeladora, tá? Mas isso é uma questão minha, pessoal, que não vem ao caso aqui. Mas eu não faço massagem modeladora, tem mais ou menos 10 anos que eu me libertei dessa prática, libertei os meus braços desta prática, eu, Lidiane. Mas eu tenho alunos e alunas que fazem essa associação. Então, utilizam, por exemplo, ultrassom mais massagem modeladora e 48 horas depois entram com a intradermo, com a aplicação da mescla da enzima lipolítica para potencialização de resultados. Então, dá para a gente usar muita coisa, fazer muita coisa. E pela minha experiência, eu quero já deixar claro para vocês que quanto mais terapias vocês, claro, seguindo uma fisiologia lógica, né, gente? Seguindo o lógico da fisiologia.
Quanto mais terapias vocês colocarem no tratamento de vocês, mais respostas vocês terão, principalmente no que diz respeito à gordura localizada e celulite. Quando a gente fala de gordura localizada, a gente está falando de um fator clínico. Eu tenho adipócitos aumentados. Eu tenho células de gordura com muito conteúdo, né? Com muito triacilglicerol na sua, no seu citoplasma. Ótimo. Quando eu falo de HLDG, de celulite, eu estou falando de uma disfunção multifatorial. Quando a gente fala de celulite, a gente está falando, né, de HLDG, a gente está falando de um aumento dos adipócitos da região, de um distúrbio grave na circulação, por conta desses adipócitos aumentados, toda a vascularização é prejudicada, artérias, veias, sistema linfático, e a gente está falando de um tecido que está tão intoxicado que começa a liberar mediadores inflamatórios, substâncias que induzem o fibroblasto a produzir tecido fibroso, colágeno. E aí, por isso, a gente tem aquelas ondulações que a gente chama de aspecto casca de laranja, vulgarmente, que são as fibroses. Aquilo é tecido fibroso que foi estimulado a partir dessa congestão circulatória, enfim, e também da disfunção de fibras naquela determinada região, gerando muito tecido fibroso, muita fibrose, e aí a gente tem o agravamento da celulite. Então, quando a gente fala de celulite, a gente precisa pensar em vários fatores, e não só redução de gordura localizada. Para celulite, não adianta a gente entrar só com uma mescla lipolítica e achar que tá tudo certo, porque não vai dar certo. Ou vai ter um pouco de solução aí, né? Você vai resolver um pouquinho, mas você não vai chegar num resultado efetivo que vai deixar sua paciente feliz. Então, principalmente para a celulite, a gente precisa atacar de diversas formas. Não adianta, por exemplo, a minha paciente tem uma celulite extremamente edematosa, muito edema. Eu faço o teste do cacifo, boto meu polegar lá, 1, 2, 3, quando eu solto, demora muito para voltar a cor daquela região. Muito edema. A paciente relata que tem vontade de dormir com as pernas para cima, porque à noite ela está extremamente inchada. Se eu entro com uma mescla lipolítica, a própria agulha vai causar mais inflamação naquela região e vai piorar o edema. Olha como é louco, né? Então, para esse tipo de paciente, tem uma celulite edematosa, ou mesmo que tenha excesso de gordura localizado em alguma região, mas que tenha muito edema, quando você faz a avaliação, você percebe que essa paciente tem edema demais, a gente precisa trabalhar primeiro o sistema linfático, primeiro circulação de retorno. Então, eu preciso fazer boas drenagens linfáticas, eu posso entrar com geoterapia, que são as argilas, eu posso usar talassoterapia, eu adoro, para reduzir o edema naquela região, para depois eu entrar com a mescla. Então, quem já teve 1, 2, 3 aulas comigo aqui pela Dermar, ou me conhece de outros lugares, sabe que eu sempre vou falar das terapias combinadas. Porque para quem está há muito tempo na área, sabe que uma única terapia geralmente não resolve muita coisa. Resolve quando eu tenho um panículo adiposo pequenininho, então eu tenho uma regiãozinha ali de gordura localizada, né? A pochetinha infra-abdominal, pequenininho ali, a gente tem resolução, mas na maioria das vezes a gente tem que trabalhar as terapias combinadas, tá? Então já fica aqui minha primeira deixa para vocês, antes da gente fazer essa revisão, nem comecei a aula, é que eu falo mais que o homem da cobra mesmo. E vocês podem ficar à vontade para me perguntar a qualquer momento, ou pelo chat, ou abrindo mesmo a aula aqui, o microfone, para que a gente possa discutir, falar, tirar dúvidas. Não deixe as dúvidas para o final, porque aí perde o contexto da aula, às vezes eu não sei nem do que você está falando, então eu fico toda hora olhando lá no chat,
pipocou uma pergunta, eu fecho a minha linha de raciocínio e já vou responder essa pergunta, para a gente poder ter uma linha de base. E não tenham dúvidas de perguntar, não tenham medo de perguntar ou vergonha de perguntar. Às vezes a sua dúvida é a dúvida do colega também, que ficou com vergonha. Enfim, às vezes a gente consegue resolver a dúvida de muita gente. Eu não conheço vocês, quem faz as inscrições é a Dermari, então eu não sei com quem eu estou falando, se eu estou falando com profissional multidisciplinar, se eu estou falando só com esteticista. Eu vou dar uma aula para todo mundo, tá? Desde uma formação básica até formações mais avançadas. E aí vocês fiquem à vontade para abrir o microfone quando vocês quiserem ou anunciar lá, falar lá no chat, Lidiane. Quero saber sobre isso, e aí a gente volta, tira todas as dúvidas para a gente seguir com a aula, e amanhã a gente tem um suporte teórico legal para fazer a prática. Eu sei que a ansiedade da prática, principalmente para quem ainda não trabalha com intradermo, é muito grande, né? Que agulha eu uso para aspirar? Como é que eu aspiro? Esses 8 ml de mescla, como é que eu uso? Dá para fazer 1, 2, 3 atendimentos? Essa parte prática, ela fica matutando na nossa cabeça. Eu sei porque quando eu faço o curso, quando eu sou aluna, eu também fico assim. Geralmente eu nem durmo a madrugada anterior, eu já sou ansiosa mesmo, né? Eu tomo remédio para ansiedade. Mas eu nem durmo, eu falo, nossa, como será que é? Será que vai colocar assim, vai fazer daquele jeito? Então, a gente fica ansioso. Mas eu quero dar esse respaldo, a gente faz questão de dar esse respaldo teórico para vocês entenderem um pouquinho sobre ativos, sobre terapia combinada, porque eu não quero dar receita de bolo, e eu não vou dar receita de bolo, porque cada cliente seu vai ser um cliente diferente, nós somos indivíduos, individualmente, né? Geneticamente, nós somos seres ímpares. Então, o que funciona para mim não vai funcionar para Suzana, não vai funcionar para Cristiane, enfim. Por isso que eu quero fechar essa teoria bem fechadinha com vocês, bem fechadinha mesmo, para amanhã a gente trabalhar a parte de avaliação. Então, perimetria, adipometria, a questão da avaliação física mesmo, dos hábitos e tudo isso vai influenciar positiva ou negativamente no tratamento de vocês, e fazer efetivamente a prática clínica, tá? Outra coisa importante da gente já alinhar. Tem muita gente que me procura e fala, eu não tenho resultado com gordura localizada, mas porque deixa o paciente avulso. Quando eu começo a perguntar, falar, não, eu vou lá, faço as aplicações, para algumas pessoas dão certo e para outras não. A gente precisa entender os hábitos desse paciente, a gente precisa entender a indicação clínica desses pacientes, e a gente precisa entender possíveis alterações do ambiente desse paciente. Então, por exemplo, se a paciente não é feliz, você pode aplicar 80 mesclas nela por dia. Não vai dar resultado. É isso. Ela não tem resultado porque ela está triste, depressiva, na maioria das vezes, não tem liberação de endorfina, o metabolismo está uma caca, não levanta do sofá, não totalmente sem, não tem como a gente ter respostas positivas. É por isso que muita gente abandona o tratamento de redução de gordura. Muito profissional, muito aluno meu, eu formo, tem uma pós, só em uma pós aqui em São Paulo, eu formo 800, 900 alunos por semestre, em uma pós que eu dou aula. E muito aluno me procura depois e fala para mim assim, gordura localizada eu não trabalho, porque eu não tenho resposta. Mas é porque quando a gente vai falar de gordura, principalmente, a gente precisa trabalhar o todo e não o micro, a gente tem que trabalhar o macro. Então, pensem sempre nisso. Se eu fiz 2, 3 aplicações de mescla e meu paciente não teve uma resposta positiva, eu preciso voltar e reavaliar. Tá faltando alguma coisa. Não existe um tratamento ineficaz, existe avaliação mal feita. E isso eu aprendi também
durante a minha vida, e se você avaliar direito, você vai ter efeitos positivos, e isso para qualquer tratamento. Mas o de gordura especificamente, a minha paciente vem e daqui eu vou olhar nas redes sociais, ela tá lá no McDonald's comendo um lanche. Você não tem compromisso nenhum com o tratamento, não vai ter resultado. Então, a pessoa bebe um copo de água por dia. Tem paciente meu que fala para mim assim, eu tenho ânsia de água. Ânsia. Eu não consigo tomar água. Como é que você quer dar um resultado para um paciente? Não tem como. E aí, às vezes, vale muito mais a pena a gente falar, ó, legal, preciso que você mude sua vida primeiro, para depois. Porque se você tentar fazer um tratamento com o paciente com esse tipo de hábito, você não vai ter resultado, você vai se frustrar, vai frustrar o paciente, ele vai sair falando mal de você e aí acabou, né? Porque aí, se o paciente gosta, ele fala de você para 2, 3 pessoas. Se ele não gosta, meu bem, a cidade inteira vai ficar sabendo. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente sempre olha o macro, olhe sempre o holístico, olha se seu paciente teve Covid, quantas vezes ele teve Covid. Eu tenho muita influência, os meus resultados são muito menos efetivos depois de 2020 do que antes de 2020, para a gordura, porque a gente tem essa interação, o metabolismo sofre, o sistema imunológico sofre, tudo isso precisa ser verificado, tá? Então, são algumas coisas aí independentes da lipólise que a gente vai promover. A enzima, eu vou mostrar todos os princípios ativos, eu tô apaixonada por ela. Ela me dá resultado em uma sessão. A Amanda mandou para mim, que eu choro, nosso chorona. Aí eu mandei, Amanda, manda umas aí para mim, né, para eu testar e tal, quem não chora não mama. E aí ela mandou. E aí a gente fez em 2 pacientes, eu tive o resultado em um paciente homem, que é mais fácil, o metabolismo deles é diferente mesmo, então esse eu já esperava, mas eu tive resposta positiva numa paciente feminina, com metade da mescla, com 4 ml. Eu fiz para testar mesmo, e hoje ela esteve aqui. Não deu tempo de eu pegar as fotos, mas eu pego e mando, vocês vão ver lá no site da Dermari. Hoje ela esteve aqui fazendo drenagem linfática e a região de flanco dela é nítida a redução. Então, a enzima dá resultado? Ela dá. Isso é fato. É só eu aplicar direito que eu vou ter um resultado positivo naquela gordura. Eu só não vou ter resultado por conta do meio, do que está acontecendo ao redor. E aí, é aí que a gente tem que ir agregando para cada paciente uma conduta diferente para chegar a resultados clínicos positivos, tá bom? Ó, a Ângela está falando que hábitos alimentares é tudo, não adianta, é isso mesmo. Se não mudar os hábitos, a gente não vai ter uma resposta positiva. Excelente a pergunta da Suzana aqui. Oi, Tati. A Tati é minha aluna do cabelo laranja. Ela tem cabelo laranja, ela está sempre comigo. Seja bem-vinda novamente. A Suzana perguntou se é interessante trabalhar aromaterapia como conduta terapêutica. Sensacional. Aqui a gente faz sempre essa conduta. Então, para cada paciente meu, eu tenho uma avaliação para fazer as sinergias de óleos, mas alguns óleos que têm me ajudado muito, principalmente no público feminino, é a associação do patchouli com laranja doce. Então, eu faço muito essa associação para aromatização e também para o creme de massagem, para o creme neutro ou para o óleo vegetal que vocês escolherem aí colocar com os óleos. O patchouli, para mim, tem sido uma descoberta incrível. Eu acreditava nele já, estudei bastante sobre o patchouli, mas eu não usava na minha prática clínica, não com tanta efetividade como eu uso hoje. O patchouli, ele é anti-inflamatório, e o patchouli, ele ajuda na liberação de endorfinas. Então, ele está intimamente ligado ao sistema endócrino, principalmente dos hormônios estrógenos, né? Então, mulher. E ele não é contraindicado para gestantes. Então, um dia, eu peguei o patchouli e fui fazer. E ele é hidratante, né? Também. Então, característica pele, o patchouli é bastante hidratante.
E um dia, eu atendo muito gestante aqui, meu público é pós-operatório, gestantes, paciente crônico, então é minha linha, meu maior atendimento aqui na clínica. Eu peguei o patchouli, fiz uma drenagem, misturei ele no creme neutro, 2 gotinhas de patchouli e fiz uma drenagem numa gestante. E o efeito para edema foi tão surreal que eu comecei a colocar o patchouli em tudo. É atendimento de mulher, vamos de patchouli. E aí ele tem me dado respostas muito interessantes. Eu tenho um déficit venoso genético, então quem me conhece sabe o quanto eu sofro com os meus membros inferiores. Eu sou paciente bariátrica, eu pesava 121 quilos, eu eliminei 68 quilos, então eu tenho uma congestão venosa muito significativa, e aí a gente começou a testar o patchouli em mim. Então, e me deu um resultado muito legal. Excelente essa casadinha, tá? Patchouli com laranja doce. É um coringa que vocês podem utilizar para o público feminino. Dá para colocar outras coisas? Dá. Limão siciliano é excelente, que a gente também pode usar tanto na aromatização quanto na conduta clínica mesmo, associada aí à massagem, enfim, as terapias de vocês. O alecrim, se a paciente não for hipertensa, também show de bola, acelera muito a vascularização, é um óleo que eu gosto muito de usar. E se você tiver com a paciente extremamente inflamada, não faz uma atividade física, não bebe água, a vida tá uma caca, tá tudo desorganizado, você percebe, a pele da paciente é cinza. A paciente é oxidada inteira, o cabelo quebradiço, unha, eu olho tudo. A paciente está aqui escrevendo na minha mesa e eu estou olhando o todo. O copaíba, né? Eu acho que é um dos óleos mais legais que a gente tem aí. Então, para começar um trabalho, a paciente vem extremamente oxidada e faz a ficha de avaliação, nunca usou nada, não usa um creme de corpo hidratante e gosta do sol e, enfim, a pele está totalmente despreparada para receber qualquer tipo de tratamento e a gente sente, né, celulite extremamente inflamada, você bota a mão tudo congestionado, o copaíba é um excelente óleo essencial para a gente usar, tá? Então, alguns aí dos muitos que a gente tem na aromaterapia, essas são algumas das minhas sugestões. Deixa eu ver aqui. Patchouli, Ângela, é um óleo essencial. Deixa eu ver se ele está pertinho aqui. Peraí que eu já vou pegar as enzimas que eu quero mostrar para vocês. A louca, sai no meio da aula, né? Só para pegar aqui, ó. Tava lá na outra sala. Ó, esse aqui é o óleo essencial de patchouli. Dá para ver aí? Então, ele vem assim, ó. Esse aqui é o da Dermari. Eu só uso hoje óleos essenciais da Dermari, são meus parceiros. Fabricam óleos 100% puros, né? Tem teste de puricidade, por isso que eu escolho utilizar. Então, esse é o patchouli, é o óleo essencial de patchouli. O de laranja doce, ó, que eu gosto de misturar. Essa aqui é a minha mescla coringa, né? São os óleos que eu coloco para aromatização e para preparação de pele. E esse é o copaíba, ó, para quem tá muito inflamado aí, a gente pode usar o copaíba, certo? E essa daqui é a Slim Press, que é a mescla que a gente vai falar, que eu nem cheguei nela ainda, né? A gente tá nos óleos essenciais. 8 ml de mescla, vocês devem ter recebido aí, porque quem fechou o curso ganhou, né, a mescla. Eu faço, geralmente, dependendo do panícula de pouso, da quantidade de gordura que tem, eu uso metade de uma mescla para cada atendimento. Aí boto o nome da paciente e consigo dividir isso em duas aplicações. A indicação da mescla, uma vez por semana, seja na intradermo pressurizada ou na intradermo tradicional. A nossa sugestão, a Renata não recebeu ainda, viu, Amanda? Você mande para a Renata, viu? A Amanda vai te mandar, Renata. Todo mundo vai receber. Deve ser por uma questão de correio mesmo, né?
A gente pode usar, então, na intradermo pressurizada ou na intradermo clássica, a indicação é fazer uma vez por semana. Posso fazer mais de uma região? Pode fazer mais de uma região, aí você vai gastar mais mescla, né? Então, eu geralmente uso 4 ml, metade uma dose dessa para um abdômen, por exemplo. Mas aí eu vou fazer abdômen, dorso, lateral dorsal, 6 ml, enfim. O que sobra, a gente bota lá um micropore com o nome da paciente para poder utilizar numa próxima aplicação, certo? Ah, é verdade, os jogos da Copa. Os jogos da Copa. A gente está feliz que o Brasil está passando, mas nossa vida vira uma algazarra, né? Vira um fuagem, não sabe? Enfim. Vamos falar um pouquinho, então, de anatomia, só para a gente relembrar a lipólise aí. Não quero ensinar a missa para o vigário. Isso, uma vez por semana, a aplicação da mescla, tá? E aí, se você vai fazer 2 atendimentos por semana no paciente, minha sugestão é que seja uma outra terapia, 48 horas depois, o uso da mescla, só. O dia que o paciente vem aplicar a mescla, aplica, beijo e vai embora, tá bom? Ó, o óleo é bom para retenção. Patchouli é legal, laranja doce é legal, limão siciliano é legal, Érica. A própria copaíba tem vários óleos, mas os mais coringões aí que a gente mais usa são esses, tá bom? Deixa eu ir lá para revisão aqui, ó. Recorte clássico de pele. O tecido subcutâneo, tela subcutânea, até alguns anos atrás era considerado parte integrante da pele, hoje não é mais, né? A gente sabe que o tecido adiposo é um tecido à parte, até porque ele está intimamente ligado com o sistema endócrino, então ele faz modulação de vários hormônios. Vocês devem estar ouvindo falar muito de grelina, leptina, né? Que são os hormônios aí ou que aumentam a fome ou que causam saciedade. Tudo isso é modulado por tecido adiposo. Por isso, hoje, quando a gente pega a literatura nova, fisiologia, anatomia, a gente já vê ele completamente separado da epiderme e da derme. Então, antes ele levava o nome de hipoderme, mas hoje ele leva o nome mesmo de tela subcutânea, tecido adiposo, ele é um tecido à parte. Então, aqui a gente tem uma imagem de microscopia, um corte histológico mostrando os adipócitos. Eu acho essa imagem muito bonita. Ela mostra exatamente como o nosso adipócito é filho da mãe. Então, o tecido adiposo ou tela subcutânea é formado por adipócitos, são células específicas desse tecido, do tecido gorduroso, e vasos sanguíneos, artérias, veias e vasos linfáticos, troncos linfáticos, enfim, é isso que a gente tem dentro do tecido adiposo. Qual que é a função básica ou a primeira função do tecido adiposo? Armazenamento. Ponto. É o tecido que ficou responsável por armazenar energia em forma de triacilglicerol, que é um tipo específico de gordura, que vou falar para vocês, e fica lá, armazenadinha, até que a gente precise utilizar essa energia. Basicamente é isso. Aí, nesse corte histológico, eu quero mostrar para vocês o adipócito. Eu fico olhando, eu fico indignado. Ó, a maioria das nossas células, o núcleo da célula é no meio, né? E aí a gente tem o citoplasma ali, e a mitocôndria, né? As organelas celulares ali, enfim. No adipócito, o núcleo, ele fica localizado, quando a gente fala de tecido adiposo branco, a gente tem o núcleo da célula localizado na periferia. Então, ele fica lá no cantinho. Sabe para quê? Para armazenar mais gordura. O adipócito, ele vai armazenando, armazenando, armazenando. Você vai dando, ele vai armazenando. Então, se eu consumo e não gasto, as lipases, que são enzimas específicas do tecido adiposo, olham, falam, não vai usar. O que a gente vai fazer? Vamos guardar? Aí pega
principalmente glicose, né? Açúcar, seu carboidrato aí, enfim, tudo que você consome de carbo, principalmente. Transforma em TGA, em triacilglicerol, que é uma molécula específica, formada por 3 ácidos graxos e um glicerol, e joga dentro do adipócito. Está estocado. Aí, para tirar de lá, é que são elas, né? Que é a famosa lipólise, que a gente fica correndo atrás dela, né? Formas de se fazer lipólise, pelo amor de Deus. Porque a lipogênese, o estoque, é muito fácil de ser feito. Consumir, não gastei, vai estocar em forma de triacilglicerol, e o adipócito vai ficar bem pleno lá, esperando você precisar dessa energia para ser utilizado, esperando para fazer o processo contrário, que é o processo lipolítico, que a gente vai fazer através dessas enzimas. Do outro lado do slide, eu estou mostrando, eu coloquei aqui como é que é a formação, né, dessas células. Então, uma célula tronco indiferenciada, o adipócito e o fibroblasto, eles vêm a partir dessas células tronco. Então, depende do que o seu organismo está precisando naquele momento. Essa célula pode ser transformada em fibroblasto ou em lipoblasto. E aí, depois ela vai se transformando, são várias reações bioquímicas até se transformar num adipócito maduro, que é esse adipócito que está aí preparado para estocar energia em forma de triacilglicerol, tá? Então, as células, elas vêm a partir de células troncos indiferenciadas. Olha que bacana, né? Por aqui, próximo. Ó, aí eu tenho o adipócito maduro, o núcleo na periferia, aí a membrana, e o resto todo dele é reservatório de gordura, TGA. É para isso, é sua função básica. Tecido adiposo tem como função estocar energia em forma de triacilglicerol. E segunda função é modular vários hormônios importantes aí para o metabolismo, enfim, quando a gente estuda sobre o sistema endócrino, a gente vê essas ligações. Mas basicamente hoje eu vou falar com vocês sobre a gordura localizada, sobre esse estoque. Quando a gente vai avaliar a gordura localizada, a gente percebe que existem 2 tipos de adiposidade. Na verdade, são 3, mas a gente foca mais em 2. Existe o tipo de adiposidade androide, que são pessoas que têm um predomínio de acúmulo no terço superior, né, na metade superior do corpo, que a gente brinca que são as maçãs. Então, tem a região de mama mais ampla, o dorso mais largo, acumula muito na região dorsal, lateral de dorso, né? São pessoas mais quadradas na parte superior e que acumulam menos em glúteo, perna, enfim, tem um estoque menor nessa região. E os ginoides, que predominam o tecido adiposo na metade inferior do corpo, que são os pacientes ou as pacientes que a gente chama tipo pera. O ginoide, ele tem uma predisposição maior a HLDG, a celulite, do que o androide. O androide, ele acumula muito do umbigo para cima, então ele é maior na parte superior, mas ele não tem tanta tendência à celulite. Já o ginoide, sim, ele acumula mais no terço inferior, na metade inferior do corpo. Então, é algo que a gente também diferencia. Estou atendendo uma paciente ginoide, provavelmente ela não venha com a queixa só de gordura localizada. Ela vem com a queixa de gordura localizada e celulite. Porque ela tem a perna mais grossa, ela tem o glúteo mais largo, o quadril mais largo, e ela acumula mais do umbigo para baixo. Estou atendendo um paciente androide, aí é predominante mais homens, né? Mas tem muita mulher androide. Ele vai acumular do terço superior para cima, então cicatriz umbilical para cima, braço, a queixa de gordura localizada no dorso é recorrente também. Então, a gente sempre diferencia os pacientes. E aí, essa imagem que eu peguei da internet, mas eu acho ela tão legal. Eu uso ela em várias aulas.
para mostrar a diferença de um tecido com HLDG e um tecido sem HLDG. Então, quando a gente olha uma pele sem celulite, ela é toda regularzinha, né? E quando a gente olha uma pele com celulite, ela é toda irregular. Mas eu quero mostrar para vocês essa pele com celulite aqui desse lado que está pele com celulite, o tamanho dos adipócitos em relação à pele que não tem celulite. O processo celulítico, o processo de formação da HLDG, ele começa pelos adipócitos aumentados. Então, eu tenho células de gordura grandes, estocando muito triacilglicerol, contendo muito triacilglicerol, e aí eu começo um processo multidisciplinar, multifatorial nessa pele. Os adipócitos ficam grandões, aí eles começam a congestionar a vascularização, intoxicar todo o tecido. Quando a gente fala de congestão na vascularização, eu não estou falando só do sangue não chegar no tecido, eu não estou falando só de artéria, eu estou falando de veia de sistema linfático, que é a circulação de retorno. Então, se eu não tenho, se as minhas veias, se as minhas vênulas não conseguem chegar naquela região, todo aquele sangue rico em CO2 e todos aqueles metabólitos celulares, né, tudo aquilo que é fruto da alimentação celular, vai ficar lá. Não volta de volta, não vem de volta para o coração, não vem, a bomba não consegue trazer. E o sistema linfático, por sua vez, também não consegue captar as macromoléculas, né, que são as proteínas mais pesadas, que são responsabilidade do sistema linfático captar, e nem o líquido intersticial. Por isso que quanto mais grave é a celulite, mais edema, mais inchaço eu tenho naquela região, que é um tecido totalmente congestionado. Nem chega sangue, por isso que a partir do grau 2 de celulite, a partir do grau 2 de celulite, a gente já tem um tecido com uma cor diferente. Então, você olha, né, as regiões adjacentes, o que está em volta, tem uma cor mais rosada, de circulação. E aí você olha a região com celulite, você vê uma cor mais arroxeada. O sangue não está chegando com precisão, como ele deveria chegar. E aí a gente tem muito edema, então você bota a mão lá, demora para voltar a cor, porque o sistema linfático ali não está funcionando. E a gente tem aquele quadro congestivo, porque o sistema venoso também não consegue trazer de volta. Então, eu tenho um tecido ali rico em CO2, muito líquido extracelular, muito líquido intersticial, que deveria estar dentro do sistema linfático, mas não consegue voltar. E não tenho as artérias efetivamente levando o sangue para aquela região. Olha só, tudo isso que eu tenho um adipócito aumentado, a priori. Ah, Lidiane, mas tem gente que é bem magrinha e tem celulite, não é? Né? Mas você pode olhar que na região ali é uma gordurinha localizada. E se não for, essa paciente tem queixa de edema, predisposição genética, tem muito edema na região, e aí essa congestão está acontecendo por excesso de líquido intersticial. Nesse caso é até mais fácil tratar, porque a gente consegue, auxiliando com drenagem linfática, atividade física, colocando os princípios ativos corretos através da alimentação, a gente consegue melhorar aí essa celulite. Mas a maioria das pacientes, eu falo das pacientes, gente, porque celulite não é uma disfunção estética que acomete os homens, né? 95% são mulheres, é nós. Porque ela está modulada também pelos estrógenos, né? Pelos nossos hormônios. Os hormônios sexuais femininos e não a testosterona. A testosterona ajuda a diminuir celulite, né? Isso é comprovado, não é para sair tomando testosterona, hein, gente? Pelo amor de Deus. Aplicando testosterona, pondo testosterona no antebraço, agora virou a moda da testosterona. Cuidado, tem outras recorrências, aí pode acontecer outra coisa por conta do excesso de testosterona também. Mas os nossos hormônios, os estrógenos, eles modulam todo esse processo aí de congestão, de acúmulo. Então, a mulher, ela foi projetada
para gerar filhos, e aí a gente tem a gordura localizada em algumas regiões. No homem, ele acumula mais generalizado, a mulher acumula mais localizado, então inferior abdominal, região de culote, né, região de flanco. Tudo isso a natureza projetou para que a gente gerasse filhos, para que a gente mantesse ali, né, todo aquele núcleo para que o feto conseguisse se desenvolver. E aí a gente tem, então, esse acúmulo em determinadas regiões. Aqui nesse quadro eu mostro para vocês a diferença entre os graus. Existem autores hoje que não diferenciam celulite por grau. Celulite é celulite. E boa. E eu entendo esses autores também. Mas eu ainda, Lidiane, que sou da estética raiz lá, ainda preciso dessa modulação. Então, para mim, ainda existe o grau da celulite. Grau 1 é aquele grau onde eu só com pinçamento, né? Só se eu fizer a prega no tecido é que eu vejo, que fica visual. Caso não, eu não tenho visualização dessa celulite ainda. No grau 2, a gente já tem uma fase de início de congestão, então eu já tenho um edema significativo e eu já começo a ver os primeiros sinais de fibrose. Então, o tecido já começa com uma leve ondulação, mas eu ainda não tenho mudança de cor e nem de temperatura no grau 2. A gente consegue ver já a celulite sem precisar fazer a prega, sem precisar fazer o pinçamento. Eu não tenho alteração de cor e de temperatura, mas eu já consigo visualizá-la, já é visual, não preciso pinçar. Quando eu chego no grau 3, eu já tenho o visual, né? Então, aspecto casca de laranja, a fibrose formada ali, e eu tenho alteração de cor e de temperatura. Eu boto a mão na região de celulite, ela é gelada ou mais fria do que as regiões ao redor, as regiões adjacentes. E ela tem aquele fundo já arroxeado, mais arroxeado por falta do sangue mesmo, que não chega efetivamente ali. E no grau 4 de celulite, a gente já tem um tecido fibroso bem acentuado. Então, o pessoal fala aspecto pacote de nozes, alguma coisa, né? Porque a gente tem um tecido fibroso bem ondulado, uma região extremamente gelada, então é bem mais fria do que o que está ao redor, e roxa, bem roxa, por falta da vascularização. Eu ainda, nas minhas avaliações, faço essa diferenciação entre grau. Porque se eu conseguir transformar o grau 4 num 3, eu já estou feliz, né? E se eu trouxer depois do 3 para o 2, você não vai mais que isso, tá? É nosso, de presente, a natureza deu, a gente tem que aceitar que dói menos. A não ser que faça uma cirurgia, e mesmo assim, cirurgia plástica, eu tenho várias pacientes que fizeram subcisão no culote para celulite e o efeito positivo durou 7 meses, 8 no máximo. Depois a celulite volta e ela volta pior, porque entrou com uma cânula, com uma faca, ou seja, né, processo inflamatório e aí mais tecido fibroso e aí ela volta mais fibrótica, mais difícil de tratar ainda. Enfim, então nem cirurgia plástica aí não é o resultado. Mas se a gente consegue trazer, por exemplo, de uma 4 para uma 2, você já conseguiu muita coisa. Você já melhorou a qualidade de vida dessa mulher, nossa, infinitamente. Porque a celulite grau 4, ela dói, porque ela está muito congestionada. Ela acumula edema com muita facilidade, porque a gente está falando de uma água, de um líquido que tem muita proteína pesada, então pesa as pernas, membro inferior dói, é muito ruim. Eu tive celulite grau 4 durante uns 10 anos da minha vida e tinha dia que eu queria arrancar as pernas fora para dormir. Hoje eu não tenho mais, graças a Deus, porque eu cuido e porque eu passei por um processo de emagrecimento que me ajudou nisso também. Hoje minha celulite é grau 2, eu consegui vir do 4 para o 2. E como melhorou a minha qualidade de vida? Tá? Então, só desenhando isso aí com vocês também. E aí, quando a gente fala de genética, a gente acabou de falar de genética, tá na genética feminina desenvolver celulite, por conta dos nossos hormônios, enfim.
Mas a gente precisa pensar também na epigenética. O externo e as minhas escolhas, elas vão influenciar positivamente ou negativamente para várias disfunções estéticas. E aí, a gordura localizada e a celulite, principalmente na mulher. Então, o que é considerado hoje síndrome da desarmonia corporal? A celulite associada à adiposidade localizada, gordura localizada e as alterações musculares, né? Então, flacidez muscular, enfim, se a gente for parar para pensar, tudo isso, quando a gente fala de epigenética, a falta de atividade física, o sedentarismo, está intimamente ligado à síndrome de desarmonia corporal. É muito mais fácil você dar um resultado numa paciente que faz atividade física, seja ela qual for, faça uma caminhada de meia hora, do que uma paciente que não faz absolutamente nada, tá? Então, quando a gente pensa em síndrome da desarmonia corporal, é a associação desses três fatores: HLDG, hidrolipodistrofia ginoide, adiposidade localizada e as alterações musculares. E ainda falando de epigenética, a adiposidade localizada tem vários fatores aí que podem ajudar a contribuir para esse depósito de gordura localizada. Primeiro, genética, já falamos sobre isso. A idade e o sexo também, né? Menopausa, os hormônios também vão diminuindo, e aí a gente tem essa característica de aumento de gordura em algumas mulheres, principalmente, nos homens também. A diminuição de testosterona também ajuda nesse acúmulo. O sexo, já conversamos sobre isso. A má circulação local também está ligada aí ao acúmulo de adiposidade. Distúrbios hormonais, a postura. Quantas vezes você vai tirar foto da paciente de costas e aí você olha, tem um lado do flanco dela que é maior que o outro lado? Todo mundo, eu acho, né? Primeiro que nós somos assimétricos mesmo, e segundo que a nossa postura contribui. Então, eu, Lidiane, só uso o meu lado direito para bolsa. Sempre. Quando eu dou por mim, pensa para o lado direito. Eu acumulo mais, eu sou torta para o lado direito. Então, meu flanco do lado direito acumula mais, o meu culote do lado direito acumula mais por conta da má postura. A alimentação, claro, come tudo errado, não bebe água, enfim. E o sedentarismo está intimamente ligado aí também ao acúmulo de gordura, tá? A Ângela está perguntando assim: radiofrequência dá resultado na celulite? Sim, Ângela, muito resultado. Mas a minha sugestão é que você trabalhe com a radiofrequência, no máximo, vou até escrever aqui, ó, a 37 graus. Não ultrapasse isso. Quando a gente vai para 39, 40 graus, a gente estimula o fibroblasto a produzir colágeno. Numa região onde eu já tenho muito tecido fibroso, se eu fizer isso, eu pioro a fibrose da celulite. E aí, visualmente, vai ficar mais feio do que bonito. E tem a questão também da geração de mediadores inflamatórios, né? Então, a partir de 39 graus, eu sugiro que vocês não trabalhem. Agora, usar radiofrequência, até 2 vezes na semana. Nessa temperatura a gente pode usar, tá? Até 2 vezes na semana, 37, 38 graus. Para trabalhar a celulite é sensacional, tem resultados muito legais. Aí, ela me fez uma outra pergunta que sempre me fazem também. E para gordura localizada, ela é efetiva? Ela é efetiva. E aí existem 2 tipos de radiofrequência, tá? Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Ou 2 tipos de emissão de radiofrequência. Tem equipamentos que têm os 2 tipos de emissão e tem equipamento que tem um tipo de emissão só. Vocês já devem ter ouvido falar assim, ó, essa rádio é bipolar e essa rádio é monopolar. A radiofrequência que só é bipolar, ela vai agir em epiderme e derme. Ela não vai chegar em tecido adiposo. A radiofrequência que é monopolar, ela age em derme,
derme reticular lá embaixo já e no tecido adiposo. Então, para a gordura localizada, a rádio é efetiva? Sim, mas deem preferência à radiofrequência monopolar. Então, quando vocês forem comprar uma radiofrequência, para quem não tem, dê preferência para equipamentos que tenham emissão monopolar e bipolar, porque aí você tem uma radiofrequência completa. Eu brinco que se você tem uma rádio mono e bipolar, você tem uma clínica, porque ela vai trabalhar gordura localizada, celulite e flacidez facial e corporal. É uma clínica. Às vezes eu uso rádio, aqui eu trabalho muito com tecar terapia, que é uma forma diferente de emissão, mas é energia eletromagnética, enfim, eu só não tenho aumento gradativo do calor ou aumento de temperatura como eu tenho na rádio. A gente brinca que é uma evolução da radiofrequência, mas é uma forma diferente de fazer rádio. Mas eu tenho radiofrequência aqui também, tenho rádio bi e monopolar. Se eu não tiver nenhum outro equipamento, ela me atende. Se eu tiver a rádio e o cosmético, pronto, eu não preciso de outro equipamento. Agora, se eu tiver uma rádio só bipolar, ela vai agir bem na gordura localizada? Ela vai fazer lipólise? Não. Ela vai aumentar o metabolismo, porque é comprovado que para cada grau de temperatura que eu aumento numa região, eu aumento 13% do metabolismo basal daquela região. Então, ela vai ser efetiva para aumentar o metabolismo, mas para fazer lipólise, tirar a gordura, tirar o triacilglicerol de dentro do adipócito, ela não vai ser efetiva, tá bom? Mas se ela for bi e monopolar, sim, para gordura também é excelente. Aí, quando a gente fala de gordura, a minha sugestão é monopolar, 42 graus, uma vez por semana. Essa é a minha sugestão de uso, tá? Para gordura. Aí vocês podem fazer a casadinha. Faz a rádio monopolar num dia, 48 horas depois faz a aplicação da mescla, por exemplo. Fica legal. Bom? Deixa eu ver a última pergunta aqui. Maria Denise, professora, essa emissão de monopolar e bipolar seria só a ponteira, correto? Porque tem umas com ponteiras monopolar, bipolar e tetrapolar. Geralmente a gente diferencia na ponteira, mas é modo de emissão. Tá? Se a sua rádio é só bipolar, e é isso vocês têm que conferir no material, no manual, independente da ponteira que você está usando, mesmo que ela seja lisa, porque tem algumas empresas que fazem a ponteira que não é monopolar, ela é concêntrica, é outra coisa. Ela é uma bipolar, mas ela parece uma monopolar, só que a máquina é só bipolar. Então, induz o profissional ao erro. Ele acha que está usando uma mono, mas ele não está usando uma mono, ele está usando uma concêntrica. É uma bipolar que concentra mais calor numa determinada região. Então, fiquem de olho sempre. Vou comprar? Conversem, né, com o técnico, não com o vendedor. Não falem com o vendedor. Falem com o vendedor, né? Porque precisa saber quanto é e tal, negociar. Mas na hora de especificação técnica, procurem o técnico da empresa. Eu quero falar com RT, com o responsável técnico. Façam um bom treinamento, tirem as dúvidas, porque às vezes você compra um equipamento e paga 6, e é só uma bipolar. E aí você pagaria 7.200 numa bimono. E aí você fica lá com aquele elefante branco. Eu já tive radiofrequência só bipolar, demorei uns 8 meses para vender, para pegar uma mono. Eu já aconteceu esse erro comigo, porque para mim radiofrequência era radiofrequência. E vamos comprar, tá barato, né? Vamos embora. O vendedor fala na sua cabeça, principalmente em feira de estética, a gente compra e aí depois você fala, nossa, e agora? Para o pós-operatório, para mim, a bipolar é muito melhor, porque eu trabalho derme mesmo. Então, questão de cicatrização, de fibrose, enfim, eu trabalho a 37 graus, legal. Mas eu queria fazer uma gordura localizada, eu não conseguia. Então, não é só a questão da ponteira, tá? A mono geralmente é a que tem placa, Suzana, é isso mesmo, a placa de retorno. O que faz, né? Então, eu tenho um eletrodo, né? Um polo da minha corrente elétrica na placa
que é o dispersivo, e tem o ativo no manípulo. E aí, esse ativo vai procurar o dispersivo. Então, por exemplo, estou fazendo um abdômen, a placa está no dorso, o meu eletrodo ativo vai procurar o meu eletrodo dispersivo, o que faz com que a energia vá para as camadas mais profundas. Tem radiofrequência que a gente consegue trabalhar músculo e osso. É o caso da minha aqui, porque eu faço terapia de dor e aí eu trabalho também musculatura. Agora, quando a gente fala da bipolar, são aquelas que têm os pinos, e aí eu tenho o polo positivo e o negativo, o ativo e o passivo na manopla. E aí a energia fica aqui, ó, uma procurando a outra. Então é mais superficial, tá bom? Então você tem a placa, Ângela, provavelmente a sua é uma bimono. Você vai conseguir usar bi para derme e monopolar para o tecido subcutâneo para fazer a lipólise que a gente está falando, certo? Acho que eu repeti, Maria Denise. A mono, ela age mais profundamente, então ela vai pegar tecido subcutâneo, dependendo da frequência da sua radiofrequência, ela pega músculo também. Mas as estéticas servem para tecido subcutâneo, para gordura. E a bipolar, ela é mais superficial, ela age na derme. Então, ela vai derme papilar ali, epiderme, é mais superficial. Certo? Gente, a Kika vai me matar. Eu paguei a Lidiane para dar uma aula de mescla, ela tá falando de radiofrequência. Ah, mas é interessante, né, a gente saber. Para não comprar gato por lebre também. E fazer uns tratamentos legais e às vezes você tem tudo na sua mão, dentro da sua clínica, que você não sabe que tem, né? Então, é importante. O povo das empresas de eletro me odeia. Ah, todos não, né? Mas os que gostam de vender gato por lebre, ixi, a Lidiane nem começa. Porque já sabe falar, isso aqui tá errado, isso aqui não presta não. Enfim, né? Vamos lá. Ó, falando um pouquinho, então, sobre o processo de lipogênese e lipólise, a gente acabou já conversando um pouquinho sobre isso, mas só para a gente fechar a linha de raciocínio, qual que é o resumo aí do que é a lipogênese e do que é a lipólise? O adipócito é a célula especializada em estocar o triacilglicerol. Quando existe oferta do mesmo, então, ingeri lá meu carboidrato, né? Se transformou em glicose, a insulina foi lá, fez, né, todo o metabolismo, mandou para o músculo, para os tecidos que precisam, sobrou, não gastou. As enzimas, proteínas importantes do tecido adiposo, vão mobilizar todo esse conteúdo e vão jogar dentro do adipócito. Esse é o nome, a esse fenômeno a gente dá o nome de lipogênese, é o estoque, bom? Já a lipólise é o processo contrário. Deixa eu ver se eu coloquei fiz um cronograminha aqui. Aqui, ó. A lipólise é o processo fisiológico que ocorre de maneira natural sempre que o corpo precisa de energia. Então, é um processo que acontece naturalmente, a gente induz ela na estética através de vários recursos. O que acontece na lipólise? O triacilglicerol ele é separado em 3 moléculas de ácido graxo e uma de glicerol. Aí, assim que o adipócito percebe que esse triacilglicerol hidrolisou, rompeu, quebrou, ele fala, não quero isso aqui dentro, não. Porque o adipócito ele só é capaz de segurar esse conteúdo quando a molécula está grande, em forma de triacilglicerol. 3 ácidos graxos e 1 glicerol. Quando ocorre a quebra, a hidrólise, o adipócito fala, opa, vamos embora, quero esse povo aqui não. Aí, o que ele faz? Ele altera a permeabilidade de membrana. Ele abre portinhas na membrana e deixa esse conteúdo ir embora, tá? A albumina, então, esses ácidos graxos, esse glicerol, caem na circulação. A albumina, ela leva esses ácidos graxos até a mitocôndria do músculo para que eles sofram a beta-oxidação, para que eles virem ATP, energia. O glicerol vai para o fígado, né? Lá ele é transformado em uma outra molécula, glicerol 3-fosfato, e vai ser preparado também para voltar para a mitocôndria. Ele volta para o músculo também. A diferença é que os ácidos graxos eles vão direto para tecido muscular.
O glicerol não, ele tem que passar pelo fígado para ser metabolizado, para se transformar em uma outra molécula e para voltar também em forma de ATP. Então, todo esse conteúdo vira energia. Como é que eu faço lipólise? Através da atividade física, se você não tiver, né, uma energia prévia ali, você vai gerar lipólise. Aí na estética, a gente tem eletrolipólise, ultrassom de alta potência, no parâmetro específico a gente consegue fazer lipólise, ó, a radiofrequência de maneira específica e agora não, né? Há algum tempo a gente tem também os ativos, as enzimas que são capazes de produzir a lipólise, de gerar essa lipólise. Então, como é que a gente gera essa lipólise? Através de uma enzima clássica como essa. Aí eu fiz esse organograma só para a gente entender. Quando eu coloco no tecido ativos chamados lipolíticos, eu estimulo os receptores beta-adrenérgicos da membrana do adipócito. Para ficar claro, para a gente resumir esse conceito. Eu coloco uma enzima, um ativo lipolítico naquele tecido. O que esse ativo vai fazer? Ele chega na membrana e ele fala para o receptor de membrana, lá na membrana do adipócito, ou quebra lá uns triacilglicerols que eu preciso de energia. Isso. Aí, a LHS, lipase hormônio sensível, e a lipase lipoproteica, que são duas enzimas que eu gosto delas, vão lá, pegam o glicerol, o triacilglicerol e quebram em glicerol e ácido graxo. É assim que uma enzima lipolítica funciona. Então, ela estimula os receptores beta-adrenérgicos, chega lá na membrana e fala, ô, precisa de energia aí. O músculo está precisando de energia. E aí, essas enzimas, a LHS e a ALL, quebram o triacilglicerol dentro do adipócito, transforma em glicerol e 3 ácidos graxos e o adipócito expulsa essas moléculas de lá. Aí, na corrente sanguínea, a gente tem todo esse processo oxidativo para transformar essas moléculas em ATP, energia, para ser utilizada pelo músculo. E se a gente não usar? Lembra das lipases? Essas aqui são duas, tá? Então, a LHS, sempre que vocês ouvirem, lipase hormônio sensível e lipase lipoproteica, a gente está falando de enzimas que participam da lipólise, que vão fazer a quebra, ou seja, participam efetivamente da redução de gordura naquela região. Todas as outras lipases que vocês ouvirem falar participam da lipogênese, do estoque. Eu tenho lá as moléculas oxidadas, bonitinhas, o músculo não usou, ou nenhum outro tecido usou aquela energia. A lipase olha e fala, oxe, tem energia sobrando ali, gente. Transforma em triacilglicerol adipócito. Vai estocar. O máximo que vai acontecer é a gente tirar a gordura daqui e botar o adipócito que vai estocar essa gordura, estocar em outro lugar, né? Nas costas, na barriga, enfim. É por isso que a gente fala de redução de gordura localizada, porque enquanto estética, o que a gente faz é reduzir a gordura de determinada região. A gente participa desse primeiro processo. Quando você usar uma enzima lipolítica, você está participando nesse processo de lipólise. O gasto energético, o uso, ele depende de uma atividade. Ele depende do metabolismo do seu paciente. Ele depende do gasto, né? Da beta-oxidação, que é o nome que a gente usa bastante também. Então, incentive o seu paciente que está fazendo um trabalho de gordura localizada. Se você vai estimular a lipólise, se é isso que você vai fazer, a fazer uma atividade física. De forma cronológica. Não adianta também ele fazer 20 minutos. Não é assim. O corpo dele precisa estar com o metabolismo preparado
para receber essa lipólise. E aí o gasto, ele vai ser muito mais efetivo. E aí a gente tem a redução de gordura e a redução de peso também. Eu posso prometer a redução de peso num paciente que está fazendo as coisas certinhas e fazendo uma atividade física? Posso, porque ele vai acontecer. Agora, num paciente que deita lá, recebe a enzima e vai comer coxinha, o máximo que você vai conseguir é isso. Tirar a gordura de um lugar e aí o paciente ou as lipases vão estocar, vão ser responsáveis por levar para o estoque em outro lugar, tá? Isso tem que ficar muito claro também. Sempre que você for fazer lipólise, o paciente tem que fazer atividade física. Só caminhada resolve. Só caminhada já resolve. Se o paciente tiver disciplina para caminhar uma vez por dia, que seja meia hora, já resolve. Isso é comprovado também. Ciente, claro, quanto mais intenso for o exercício, né? Seja aeróbio ou não, o gasto vai ser maior. Mas a minha paciente, ela faz meia hora de caminhada todos os dias. Ela já está estimulando o gasto? Ela já está estimulando o gasto, tá bom? E tchau. Então, vamos lá. Aí eu tenho que falar, né? Isso aqui eu sempre falo nas minhas aulas. Rapidinho. Sobre o processo multidisciplinar e interdisciplinar. A gente já entendeu que sozinha a gente não faz muita coisa. Então, eu tô falando de atividade física. É interessante botar no meu processo de redução de gordura um nutricionista? É interessante o preparador? E um psicólogo, mais ainda. E depois de 2020 é psicólogo para todo mundo. Eu indico psicólogo para todo mundo. Fala, tá em tratamento? Não, então precisa tratar. É isso, não tem muito o que fazer, né? Minhas terapias às sextas-feiras salvam a minha vida. Tem dia que eu nem quero entrar. Eu falo, meu Deus, essa mulher não aguenta mais olhar para minha cara. Tô com a Vivi há 5 anos, ela já sabe minha vida de cor e salteado, ela me conhece melhor do que eu. E aí tem dia que eu falo, nossa, vai de novo, vou entrar lá, ela vai falar, mesmo. Aí ela tem um start, me fala uma coisa que faz mudar a minha semana inteirinha. É incrível como uma ajuda profissional faz totalmente diferente, né? Então, a gente pensar nessa parte multidisciplinar, mais do que multidisciplinar, interdisciplinar. Eu vou oferecer um programa de redução de gordura ou eu vou oferecer um programa de emagrecimento? Que é o que as pessoas procuram hoje. Ninguém procura mais redução. É difícil. É só aquela paciente que tem uma pochetinha e tal, aí legal, aí a gente consegue trabalhar sozinho. Agora, para o paciente que precisa perder peso, que precisa mudar a vida, os hábitos, que quer realmente emagrecer, a gente precisa pensar nessa interdisciplinaridade. Então, envolver no seu processo outros profissionais. E desde 2018, quando a profissão estética foi efetivamente regulamentada, nós podemos, inclusive, pedir ajuda de outros profissionais. Então, eu posso fazer uma receitinha, né? Eu tenho aqui, ó, sempre os meus receituários, e aí eu mando lá para o médico, para o endócrino dessa paciente, pedindo para ele, olha, me ajuda, pede aí para ela as taxas hormonais para eu ver como é que tá. Eu posso pedir ajuda para um Nutri para organizar. Só para vocês terem uma noção, a gente oferece um programa aqui na clínica que chama Reduzir. São 2 consultas com nutricionista e 2 com psicólogo. 2 consultas, que já está envolvido no meu programa de atendimento. Muda a vida das minhas pacientes. 2 consultas. 2. Uma que a nutricionista na primeira dá um sacode e fala, Fê, tá fazendo tudo errado? Vamos, né? E aí, dentro das possibilidades das pacientes também, não é para sair fazendo, né? Ai, compra a farinha de amêndoa. Gente, na boa, meu público aqui é B e C. Não tem como, né? Olha, você tem que comer farinhas de amêndoa que custa. Não vai comprar. Menos. Não dá. Então, a nutricionista ela tem um cuidado de colocar uma dieta que atenda às necessidades daquela. Tem paciente que trabalha 12, 15, 16 horas por dia. É o meu caso.
para mim tem que ser prático, tem que estar na minha mão, senão eu não vou comer, ou eu vou comer errado. Por isso que eu engordei, fui para 120 quilos. Você vai comer no McDonald's, que tá perto, você vai lá e come e acabou. Eu precisei passar por essa reeducação. E aí a gente está falando de interdisciplinaridade, atender às necessidades daquele paciente, e entender o déficit psicológico também, o emocional, o que está acontecendo ali, como é que a gente pode ajudar? Às vezes só um acolhimento faz toda a diferença. Eu tenho um paciente aqui que fala para mim, eu venho mais porque eu gosto de passar essa hora com você do que efetivamente pelo tratamento estético. Ele paga para ter uma hora comigo. Não, né? Mas assim, para poder desabafar, para poder ouvir uma música legal, para poder fazer uma sessão de aromaterapia, Suzana. Só de entrar na sala e sentir, né, a sinergia dos olhos, a pessoa já se sente melhor. Então, pensem nessa interdisciplinaridade, principalmente se vocês vão oferecer redução de medidas associadas ao emagrecimento, tá bom? É muito legal essa interação, a Renata está falando aqui. É que para estética, Renata, eu sou esteticista, até 2018 a gente tinha muita barreira, a gente não conseguia chegar. Eu não chegava no médico, por exemplo, no endócrino, imagina, solicitar, o cara achava, tá louca. Hoje não, hoje eu consigo mandar e eles, ela precisa disso para saber sobre isso? Vamos fazer então. Olha, Lidiane, eu acho que esse exame vai te ajudar, e aí a gente consegue. E eu sou muito grata, é muito legal. E com as farmácias também, né? Antes eu tinha muita restrição de fazer um nutracêutico, por exemplo, para acompanhar, né? Então, uma suplementação. Hoje não, hoje eu tenho farmácias que me ajudam muito. Eu faço a prescrição e o paciente orça lá e faz tudo com a farmácia e eu ainda ganho porcentagem. Então, a vida melhorou bastante depois de 2018 para o que diz respeito a esteticista, né? Para as outras áreas da saúde, eu acredito que isso já acontece há algum tempo. Bom, medidas auxiliares, acho que eu já falei de tudo isso, só para a gente fechar o conceito aqui também. Reeducação alimentar, atividade física, cuidado emocional, não fumar, ou pelo menos diminuir a quantidade de cigarro. Eu não falo para elas não fumarem, que elas vão embora e não voltam nunca mais, né? Para paciente que fuma há anos, eu falo, vamos tentar diminuir, vamos ver o que a gente consegue fazer. Aumentar a ingesta de água, não tem jeito. Aí eu tomo um copo, meu, você vai tomar 5. É o mínimo por dia para a gente começar a pensar, desenhar um protocolo aí para você. E tomar cuidado com sal, né? Retenção, comida muito industrializada. Há paciente que trabalha muito tempo em pé ou trabalha muito tempo sentado. E a gente sempre fala, olha, faz exercício com a panturrilha, né? Sempre que você puder, faz um relaxamento nas pernas, enfim. E colocando isso no dia a dia. A drenagem ajuda muito aí nessa retenção. Usar a roupa correta também. Tem paciente que chega na clínica que eu falo, meu Deus, pulou de cima do guarda-roupa dentro da calça. Que não ia conseguir colocar aquela calça normalmente, né? Aí congestiona tudo, você fala, mano, meu Deus do céu, tudo errado. Trabalho o dia inteiro em pé com uma calça extremamente apertada, um sapato de salto, tem coisa que a gente consegue mudar, tem coisa que não. A paciente precisa trabalhar dessa forma, tem muito o que fazer. Mas se dá para a gente ir alterando isso no dia a dia delas, ótimo, a gente consegue fazer também. Coloquei uma listinha aqui de todas as terapias estéticas que podem auxiliar vocês no tratamento de gordura localizada. Então, todos os captacionais induzem lipólise ou emulsificação, que é um outro fenômeno, que eu acho que eu vou discutir. Não vou discutir, mas enfim. Hoje a gente tem 4 formas de redução de gordura localizada. Vou escrever aqui para vocês pesquisarem depois, para quem tem interesse em saber e saber mais, tá? A primeira é a lipólise. Então, a gente já conversou sobre ela, a gente já entendeu o que é a lipólise. A segunda é a emulsificação, que é a destruição do adipócito na sua totalidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um ultrassom macrofocado, um ultrassom HIFU, a gente está falando de um equipamento que gera uma energia
cavitacional tão intensa que acaba rompendo a membrana do adipócito. Matou o adipócito. Na lipólise, a gente só tem a diminuição dele, né? Eu não mato o adipócito na lipólise, eu só tiro o triacilglicerol de dentro dele. Na emulsificação, a gente tem o rompimento da membrana. Por consequência, esse triacilglicerol é necrose, é isso mesmo, Suzana? É que a gente não pode falar esse nome, né? Lise, necrose. Para mim é isso, eu tenho a mesma ideia que você. É que, nossa, necrosar. Aí a gente fala emulsificação para ficar bonitinho. Mas é isso mesmo. Matei o adipócito. O triacilglicerol ele vai inteiro para a corrente sanguínea e não hidrolisado, não quebrado. E aí, para alguns desses equipamentos, demanda atividade física na hora, né? Então, e tem várias contraindicações. Então, paciente, por exemplo, que tem colesterol alto, que tem algum tipo de deslipidemia, é completamente contraindicado o uso desse tipo de terapia, né? Então, ela é mais específica, mas é isso mesmo, matou a adipócito, adoro. Tem pacientes que fazem exercício, comem saudável, bebem água e é notório como estão bem inflamadas. Pode ser gordura visceral? Pode, precisa ser analisado também, Ângela, antes. Pode ser gordura visceral, pode ser alteração hormonal. É importante avaliar isso quando você sente que a paciente está muito inflamada. Então, também. Não sei se vocês têm interesse, eu fiz um curso de exames, identificação de exames laboratoriais, né? E é super legal. Que aí eu peço para as minhas pacientes, você tem lá seu hemograma? Ah, tenho, traz para mim, deixa eu ver. E aí a gente consegue identificar, né? O de taxa hormonal é diferente, aí tem que pedir para o endócrino mesmo, mas dá para a gente identificar algumas coisas ali, alguns moduladores inflamatórios, isso é legal a gente fazer. Fiz pela Inaesp, a professora da Inaesp é sensacional. Você já fez esse, Suzana? Já? Não? Faz. É barato, você vai adorar. Ela tem uma didática incrível. Aí eu fiz e depois eu dou aula numa pós-graduação pela ABEB e eles têm um módulo. Aí eu acabei fazendo de novo, como professora convidada, mas eu fiz o primeiro pela Inaesp. Ah, você fez. Ah, você conhece, me conhece, então. Doido. Olá, rádio e criofrequência fazem lipólise e também estimulam a apoptose. Alguns estudos mostram que a criofrequência ela induz a apoptose celular, que é a programação da célula para morrer, né? Então ela induz uma inflamação, ela induz uma lesão no tecido adiposo que vai acabar gerando uma inflamação, e aí o metabolismo ou a redução de gordura pela criofrequência, quando é o caso de apoptose, ela é induzida ela é modulada por sistema imunológico, tá? Então, ó, a gente falou de lipólise, a gente falou de emulsificação, aí a gente tem a apoptose, apospitose, não, né, Ligiane? Apoptose, que é quando eu programo a célula para morrer. A criofrequência faz isso e a criolipólise faz isso. Programam a célula para morrer. Aí, a redução aí é completamente diferente da lipólise e da emulsificação. Aqui eu gero uma lesão, o sistema imunológico vai lá, os macrófagos, né, célula base, e fagocita esse adipócito. E toda a gordura que está dentro dele vai embora junto. Então, vira uma massa amorfa. Então, eu não tenho um aumento aí de triglicérides na corrente sanguínea, né, sistemicamente. Enfim, é uma outra forma de metabolização desse triacilglicerol. Então, importante a gente falar. A Tecar faz lipólise, a Tecar terapia, depois se vocês quiserem pesquisar sobre ela. A hidrolipo não aspirativa, não precisa oxidar. No caso, nem da criofrequência e nem da criolipólise. Não precisa fazer nada, na verdade, né? A gente só não fala isso para o paciente, porque senão aí acabou, aí não vou fazer nada mesmo. Mas, na verdade, se tiver com o sistema imunológico ok, o sistema imune vai lá, vai olhar, vai ver aquele adipócito morto, vai fagocitar e boa, acabou, né? Então, o paciente só precisa estar bem aí, imunologicamente falando. Todos esses procedimentos são nossos, tá? Do profissional de estética, Renata. Todos eles que eu coloquei aqui.
A hidrolipoplasia não aspirativa, que acaba gerando uma necrose, uma emulsificação. Então, a hidrolipo é soro, ultrassom, e aí eu coloco carbox, tem profissional que põe outra coisa para ajudar na oxidação. A carboxterapia e a ozonioterapia fazem lipólise, isso é comprovado, assim como a eletrolipólise e o lipo-LED. Então, carbox, ozônio, eletrolipólise, lipo-LED fazem lipólise, faz esse processo que a gente acabou de falar, né? Tira o triacilglicerol de dentro do adipócito. As ondas de choque fazem emulsificação, mesmo processo lá, necrose, né? Mata, rompe a membrana do adipócito. E aí a gente tem a intradermo tradicional e pressurizada, que vão fazer lipólise também, certo? Então, são alguns procedimentos aí. Essa apostilinha a Amanda já colocou para vocês lá no material de aula. Depois vocês podem pesquisar para ver qual que é seu público, né? Tem público que não atende criolipólise, por exemplo, não dá para fazer. Tem público que eu não posso fazer um cavitacional, porque é um público que tem mais problema de colesterol, doença crônica, enfim. Então, aí vocês têm que escolher de acordo com o público de vocês, né? Com que vocês têm mais procura aí. Mas eu gosto, por exemplo, da Tecar, eu uso a criolipólise, eu sou apaixonada por eletrolipólise. A hidrolipoclasia não aspirativa é algo que eu faço também no acompanhamento aqui dos meus pacientes, enfim, dá para a gente ir trabalhando de acordo com o que a gente tem. Eu tenho muito paciente crônico aqui, né? Enfim, diabético, hipertenso, e aí não dá para sair usando qualquer coisa. Geralmente eu escolho os procedimentos que fazem mais lipólise mesmo, para ser mais fisiológico e eu não causar nenhum malefício aí durante o tratamento, certo? Vamos finalizar aqui, ó. Falta 15, vou falar um pouquinho de intradermo, agora só para a gente fechar essa aula. O nome antigo era mesoterapia, você já deve ter ouvido falar. Foi uma técnica criada por um médico, Pistor, em 1952. Esse médico ele administrou procaína endovenosa em um paciente asmático que sofria de deficiência auditiva. Aí, olha só, ele fez a aplicação, em vez dele fazer a aplicação que ele estava acostumado a fazer, intramuscular, ele fez alguns pontos próximo à região de nariz, né, aí de fossas nasais, para melhorar a crise de asma do paciente. Só que o paciente era deficiente auditivo. Aí o paciente voltou lá no consultório e falou para ele assim: eu tô ouvindo. Ele falou: meu Deus, o que eu fiz? E aí, a partir desse relato, ele passou a ministrar essas doses diárias de porocaína no paciente. E, em vez de fazer a aplicação subcutânea, que era convencional, ele fazia um pouquinho de procaína próximo à região do ouvido. E aí ele começou a ver que os resultados eram interessantes. E aí ele criou, né, a intradermoterapia, a mesoterapia, porque ele fazia aplicação aí numa profundidade pequena, entre 3 e 5 milímetros, então ele colocava a agulha bem superficial e fazia doses pequenas de procaína ao redor da orelha do paciente dele. E ele teve uma resposta melhor do que quando ele administrava sistemicamente a droga. Na verdade, quando ele administrava sistemicamente a droga, ele melhorava a asma, o quadro asmático, mas nunca ele imaginava que o paciente ia voltar a ouvir. Coisas que a ciência faz pela gente, né? A corrente galvânica foi criada, a pilha foi criada porque alguém encostou lá a corrente elétrica na pata da rã que estava dessecada o músculo contraiu. E aí o Luigi Galvani falou: eita, vamos, né? E aí criaram. Enfim, todas as correntes elétricas que a gente usa hoje veio a partir do galvanismo, né? De uma que aconteceu lá em algum lugar, enfim. E o Pistor, então, em 76, resumiu a intradermo da seguinte forma: poucas vezes no local adequado. E sempre que eu vou fazer intradermo, essa frase fica na minha cabeça. Poucas vezes e no local adequado. É onde eu quero,
não é sistêmico. A gente tem enzimas, mesclas para uso intramuscular, daí é outro tipo de intradermo. Aqui a gente está falando da local. É aplicar um pouquinho de substância no local adequado. Então, não adianta também eu descarregar uma seringa numa região, não vai funcionar. Vai cair no sistema e não vai ter resultado, né? Então, são várias punturas, vários pontinhos para você colocar um pouquinho de fármaco, de droga, de mescla, de ativo naquela região e específico onde eu quero trabalhar, onde eu quero a resposta. Pistor afirmou ainda que enquanto doses maiores não faziam diferença para o resultado clínico, múltiplas punturas apresentavam melhores resultados. É a partir daí que veio a prática de intradermo. Vocês vão procurar, vão ter várias revisões bibliográficas, eu gostaria que tivesse mais, mas a gente tem várias revisões mostrando o efeito positivo de vários tipos de fármacos quando aplicados dessa forma, através de mesoterapia. E aí o mecanismo de ação é bem simples. Ela é descrita nos artigos como uma injeção intradérmica ou subcutânea, no nosso caso aqui a gente vai fazer a Slim Press subcutânea, com fármacos diluídos próprios para essa via de utilização. Por isso que a mescla tem que ser estéril, bonitinha, no vidro âmbar, né? Enfim, a derme, então, se torna um reservatório a partir do qual os produtos ativariam receptores dérmicos e se difundiriam lentamente, utilizando a unidade microcirculatória, a microcirculação, para fazer esse efeito aí. E aí a profundidade que se sugere para uma intradermo é entre 4 e 5 milímetros para ser absorvida pelo tecido adiposo e ter a resposta que a gente quer. Então, vou mostrar isso para vocês também na hora que a gente for fazer a aplicação. A gente consegue fazer isso de forma manual na intradermo convencional, então eu preciso ver onde eu estou angulando a minha agulha, a quantidade de agulha que vai entrar dentro do tecido para a gente respeitar essa profundidade. Mas quando eu uso a intradermo pressurizada, a própria pressurização já leva o meu ativo para 4 milímetros. Então, na pressurizada, eu não tenho que pensar, não é manual, não é mecânico, né? Botei a minha caneta, pressurizei 4 milímetros. Ele vai atingir lá o reservatório dérmico, que vai ser responsável por ir espalhando devagarzinho essa substância e eu ter a resposta que eu quero no tecido adiposo, tá? Muito louco, né? Mó legal. Quanto mais fragmentada a substância injetada, múltiplas culturas com menor quantidade possível de produto, maior vai ser a interface meso e maior vai ser o número de receptores dérmicos ativados. Então, não adianta você querer fazer, um abdômen, eu vou fazer 4 pulturas e vou botar 2 ml de... Não vai funcionar. Vai cair na corrente sanguínea e beijo, você vai ter um efeito negativo da intradermo. E aí eu acredito que seja por isso também que muita gente não gosta da técnica, porque não sabe aplicar, na verdade. Então, são múltiplas pulturas, mesmo com um pouquinho de ativo. Tem gente que fala assim para mim, Lidiane, você usa seringa de 1 ml? É super confortável para o meu paciente, eles não reclamam na minha cabeça, porque não tem pressão. Uso a agulhinha de insulina, às vezes eu uso a subcutânea, a roxinha, depende da quantidade de gordura do paciente, amanhã a gente vai discutir isso na prática. Mas na maioria das vezes eu trabalho com agulhinha de insulina, porque é onde eu quero depositar o meu ativo. E aí é super confortável, demora mais, porque a gente tem que encher seringa, né? Aspirar, enfim. Eu gasto mais seringa? Gasto mais agulha? Gasto. Mas a minha resposta é muito melhor e é muito mais confortável para o meu paciente. Ninguém gosta de ficar sendo picado, gente. Ainda mais quando a gente tem que fazer múltiplas pulturas. Você pega uma agulhona e começa a fazer múltiplas pulturas no paciente, ele vai à loucura. Não quero mais isso.
Faz uma sessão, vai embora, nunca mais volta. Tem gente que fala para mim assim, eu nunca imaginei que eu ia fazer carboxterapia, eu só faço porque é com você, mas é porque eu faço direito. Eu não saio aplicando aquele bando de gás numa pressão enorme para quase explodir o paciente, né? Tem hora que eu acho que o paciente vai virar um balão na mão de uns profissionais, porque joga tanta pressão dentro. A paciente vai no inferno e volta. Não precisa, não há necessidade disso. Então, quanto mais confortável for, melhor vai ser, porque seu paciente vai dar continuidade no tratamento e você também. E aí ele acaba, né? É confortável e tá me dando resultado, vou fazer por onde? Aí em casa, toda vez que ele for comer ele vai falar não, porque tô fazendo. Agora, doeu muito, foi insuportável, ele não volta mais. Vocês perderam o paciente, tá? Então pensar nisso aí. A intradermo clássica é realizada com seringa e agulha, né? Às vezes tinha um pessoal que aplicava na pistola, a pistola nem é usada mais, a gente usa só a seringa e agulha mesmo. Super prático, super barato, né? Custo-benefício muito melhor do que a intradermo pressurizada. O problema da intradermo pressurizada são, além da compra da caneta, são os insumos, né? Que são caros. Então, tanto a seringa quanto o adaptador de mescla da intradermo pressurizada, você tem um valor alto investido. Vou chutar aí 30, R$ 35 por aplicação, dependendo da caneta. E aí isso deixa caro o procedimento. Mais demorado, e tem a questão da biossegurança também, que dá pressurizado, eu tenho um pouquinho de medo. Eu mostro, eu uso, eu não dou mais curso, porque tivemos muita intercorrência, principalmente no que diz respeito à mancha com a intradermo pressurizada. A pele do brasileiro, ela é difícil de lidar, a gente tem tendência à mancha, não tem jeito. Então, eu trabalho hoje com a clássica, mas eu vou ensinar vocês. E tem gente que se adaptou muito bem à intradermo pressurizada. E, eu acho muito legal quem se adapta. Eu não consegui me adaptar, não é um procedimento para mim. Então, mas eu ensino tudo, tá? E aí vocês, de acordo com as experiências, vão vendo aí o que é melhor para vocês, tá? Isso, Ângela, é isso mesmo, é mais demorado. Tem a questão da biossegurança e a questão do custo-benefício também, que é menor do que na clássica. Então, já falamos aí, né? É a caneta, ela faz eu consigo viabilizar esse fármaco, esse ativo para dentro da pele através da pressurização. É um furo, tá aberto, não tem nada de transcutânea. Eu ouço isso, eu falo, mas gente, furou, botou o negócio lá dentro. É igual, não tem. A diferença é que uma agulha vai ser introduzida e na outra é por pressão. Mas fura, tanto que vocês vão ver que a gente faz, fica o sangue pisadinho, a gente consegue ver em algumas regiões, se a pele for mais sensível, sangra, porque perfurou, só que perfurou através de pressão. E a gente tinha, também para quem é esteticista, mais antigo, a gente tinha essa questão do injetável e tal, que caiu, né, gente? Hoje a gente tem pós-graduação de injetável para o público esteticista. Então, a lei de 2018 mudou muita coisa na vida da gente. Enfim, a pressurizada ela era mais indicada por conta disso. Eu podia fazer a pressurização, não tinha nada que me barrasse, mas o injetável, por conta da desavença na lei que foi assinada primeiro e colocou a estética como área da beleza. E só em 2018 ela virou área da saúde, por conta disso é que a gente tinha toda essa questão do injetável. Mas só para vocês terem uma noção, eu ganhei o direito de fazer carboxterapia em 2014, porque eu fui atrás do meu direito como esteticista. Eu ganhei em São Caetano, da Vigilância Sanitária, meu certificado técnico. Então, eu aplico injetável desde 2014, que era a Carbox inicialmente. Mas porque eu fui atrás do meu direito, mesmo não tendo a lei ainda. Então, muita coisa ficou nessa de ai, pode, não pode, ai, pode, não pode. Aí vira conversa de comadre, e aí ninguém faz nada e vai vivendo a vida. Mas hoje a gente pode aplicar as duas técnicas, tá? Antes que eu sei que algumas pessoas têm essa dúvida.
Olha só a diferença da dissipação de ativos, né? Quando eu uso com a agulha, eu tenho o bolo, eu tenho o princípio ativo sendo colocado numa região, e quando eu uso com a pressurizada, eu tenho maior espalhabilidade. Essa é uma coisa legal que eu gosto da pressurizada. Eu consigo atingir uma área maior do que a clássica. Na clássica, eu tenho um ativo ali condicionado numa única região. Enfim, mas se souber usar, dá para a gente fazer um bom trabalho com as duas. Quais são as contraindicações da intradermo, então? Gestante e lactante, porque a gente não tem estudo para isso. Para pacientes que são hipertensos, a gente tem que avaliar substâncias que aumentam pressão arterial. Não é que o hipertenso não pode fazer, é uma contraindicação relativa. Mas, por exemplo, eu não vou usar iombina, que é um ativo que aumenta muito pressão arterial, no paciente hipertenso. Não vou escolher uma mescla com iombina, por exemplo, tá bom? Para os alérgicos, então, avaliar a enzima que você vai usar, enzima com DMAI. Né? O paciente tem alergia a frutos do mar. Eu não vou usar uma enzima com DMAI nele, porque eu vou desencadear provavelmente um processo alérgico. Então, a gente precisa entender as alergias, por isso que quando a gente faz uma anamnese, a gente pergunta, tem alergia a alguma coisa? Eu tenho alergia a isso. E aí, dentro dos nossos princípios ativos, a gente vai ver se tem alguma coisa associada com o composto que o paciente é alérgico, tá? E dá para fazer também um teste, né? Pega um pouquinho da enzima, coloca ali, aplica em alguma região, no antebraço, uma quantidade bem pequenininha no dia da avaliação e vê como é que ele vai reagir àquela enzima. Também dá para fazer, tá bom? Cardiopatas, a gente não indica, também é uma contraindicação relativa, tá tratando, tá ok, não tá descompensado, pode utilizar, evitar algumas substâncias também, né, que tenha atuação aí direta no coração, e os imunocomprometidos também não são indicados por falta de estudo. Então, paciente que tem uma doença autoimune, enfim, a gente precisa avaliar, pedir indicação médica, tudo isso precisa ser visto antes de entrar com as enzimas, as mesmas, tá? Pode, tireoide pode, desde que estejam compensadas. A gente também usa tranquilamente. Você vai ter dependendo se é hipo, você vai demorar mais o resultado, né? Mas, enfim, dá pra gente fazer, não é contraindicação, não vai causar nada no paciente, não. Tchau, Ângela. Já tô terminando também, que é 9 horas, né? Já tô terminando também, que a gente começou um pouquinho mais tarde, então eu vou até 9h10 aí, mas já vou liberar vocês. Os cosméticos utilizados, então, para gordura localizada e celulite, eles precisam induzir a lipólise. Então, quando eu vou escolher uma mescla de princípios ativos para tratar gordura localizada e celulite, eu preciso verificar se o que tem naquela enzima, né, naquela mescla, são ativos que induzem a redução de gordura através da lipólise. Então, as cafeínas, as teofilinas, as fosfatidilcolinas, são as clássicas aí, lipolíticas. Preciso pensar se existe ali também ativos que têm função descongestionante, que ajudam a reduzir o edema, é importante, porque é uma característica, né, tanto da gordura localizada quanto da celulite, e também ativos que induzam a reestruturação. Na minha enzima precisa pelo menos ter um ativo antioxidante, né, que vai melhorar a condição daquele tecido, que vai diminuir a quantidade de radicais livres que estão atacando aquele tecido, para eu fazer mesmo uma aplicação holística, vendo o tecido como um todo e não somente a lipólise. Então fica aqui o meu apelo, vou procurar, hoje a gente está falando da Slim Press, eu vou mostrar para vocês os ativos dela, mas eu vou, Lidiane, usar a mescla da Magistral, vou mandar manipular, ou vou comprar as manipuladas. Verifiquem se dentro das mesclas que vocês vão usar, se existe todas essas propriedades, tá? É importante a gente tratar o tecido como um todo para não ter efeito rebote depois, ou ficar faltando alguma coisa lá.
Bom, essa daí é a Slim, lançamento. Mostrei na aula, tô mostrando aqui. Eu tô completamente apaixonada, vou mostrar os ativos para vocês. Quando a gente começa a estudar, você fala, nossa, cara, que negócio legal. A cafeína é a clássica, né? Então ela vem mesmo modulando tudo, de 100 enzimas para redução de gordura, 99,9 vão ter como base a cafeína, né? Uma metilxantina extremamente lipolítica, os efeitos lipolíticos dela já estão mais que comprovados. Ela é utilizada na cosmética há muitos anos, porque ela realmente estimula os receptores beta-adrenérgicos da membrana do adipócito. Ela vai lá e cutuca os caras, fala, preciso de energia, vai hidrolisar lá, vai quebrar uns triacilglicerol lá, que eu tô precisando de energia. Então, ela é a clássica, eu acho sensacional. Todas as enzimas que eu trabalhei até hoje são a base de cafeína ou de ombina, né? Ou de alguma metilxantina aí que tem essa função lipolítica. Então, olha que legal, fiz um resumão aí só com poucas palavras para ficar guardado na cabeça de vocês, porque às vezes numa aula tão intensa como essa, a gente não grava tudo, né? Mas enfim. Então, a cafeína ela é lipolítica e ela já é estimulante, ela já tem essa questão aí de acelerar metabolismo, e aí ela vai contribuir para a oxidação, para o gasto. Ela não faz gasto, tá? O paciente precisa gastar, mas ela ajuda na melhora desse metabolismo. A crisina, que é utilizada em enzimas para aumento de massa magra. Se eu aumento o músculo, eu diminuo gordura. Fato, né? Compensação. Então, o paciente que faz atividade física, ele vai ter o potencial muscular dele aumentado pela crisina, e ela é antioxidante. Então, ela já vai agir com essa ação regenerativa e de diminuição de radicais livres. Inositol, a famosa vitamina B8, contribui também para o gasto energético, né? Ela estimula ou ela melhora a condição da insulina, olha que bacana, e ela produz saciedade. Tudo que a gente quer. Tomar inositol o resto da vida, eu tomo, porque eu não absorvo mais inositol depois da bariátrica, e realmente a B8 e a B8 e a B12 me trazem muita saciedade. Nos dias que eu tomo intramuscular, na semana que eu faço a reposição, não tenho vontade de comer, ou eu como pouco e eu tenho bastante saciedade, então tá aí. A inositol ela é muito utilizada para pacientes que têm... Ai, gente, não vou lembrar. Até amanhã eu lembro. Bom, enfim, mas ela tem essas propriedades aí para o paciente saudável. A L-carnitina, desempenho, energia, melhora desempenho, melhora a energia, contribui para a oxidação, é estimulante, ela vai entrar aí numa casadinha com a cafeína também importante. E aí eu queria chamar a atenção para os dois últimos ativos que efetivamente são os ativos que vão agir em gordura localizada, que é o lipoxin, que é o tripeptídeo 41. Vocês vão ver muita literatura dele para gordura resistente. Ele é um princípio ativo que age naquela porcaria daquela gordura que você faz e não vai, tá? Então, os resultados, os estudos do tripeptídeo 41 é a partir daí, né? Então, ele vai ser um grande aliado nessa gordura resistente, e ele inibe a transformação do pré-adipócito em adipócito. Porque assim, ó, nós temos pré-adipócitos lá no tecido adiposo, eles ficam lá bem quietinhos. A hora que todos os adipócitos daquela região já tem muita gordura, esses pré-adipócitos começam a se transformar em adipócitos maduros, para poder acumular mais. E o lipoxin, ele inibe essa transformação de pré-adipócitos em adipócitos maduros, tá? Então, é importante aí a gente falar sobre essa característica dele. E é
indicado para gordura mais resistente. E o Silsten U, ele faz uma coisa muito legal. Ele transforma tecido adiposo branco em marrom, que é o cara que gasta, né? É extremamente termogênico. Função dele, aumentar o gasto. Eu tenho aqui uma enzima que vai agir praticamente em toda a cascata de lipólise e gasto energético. É isso. Eu tenho uma enzima completa, eu tenho uma mescla completa, com princípios ativos em que um vai complementando a ação do outro. É completamente diferente de eu pegar uma cafeína pura e aplicar no tecido. Quando eu tenho a cafeína, por exemplo, associada ao Silsten U, eu tenho a lipólise e a termogênese associada numa única enzima. Olha como é importante a gente entender de princípios ativos, tá? Com custo-benefício sensacional, eu não posso deixar de dizer isso. Eu tenho uma arma muito legal para gordura localizada que tem um custo-benefício impressionante. Você vai conseguir ganhar e trazer resultados efetivos para o seu paciente ao mesmo tempo, tá bom? Aqui eu vou deixar para vocês, tá lá na apostilinha de vocês, mas olha, tratamento de gordura localizada. Esse paciente, ele fez uma apendicectomia, para ver aí a cicatriz, e aí ele começou a estocar só de um lado, o lado da cicatriz ele não estocava. E aí a gente fez um trabalho na região, né, de estoque, enfim. Eu também fiz um trabalho de melhora da cicatriz, se vocês olharem, né, a gente conseguiu soltar bastante ela, e aí tem esse efeito mais harmônico aí. Esse paciente, ele foi feito só com enzimas lipolíticas, então só com intradermo. Eu não usei nada associado, nenhum recurso associado. E essa paciente também, né? Aqui é uma paciente de 65 anos, que quando veio para mim eu falei, senhor, né? Enfim, mas pratica atividade física, come direitinho, me ajudou bastante. A gente teve, claro, né? Não é milagre. Aqui foram 6 sessões só de intradermo, uma vez por semana, associada à atividade física dela, ó, lateral, só mostrando aí para vocês. Tive um resultado bem significativo e de redução de peso também, mas ela é disciplinada. Ela faz a atividade física dela, que não é muito, tá? Ela corre no parque e anda 1 hora por dia. Ela faz todos os dias, ela melhorou muito a alimentação dela e aumentou muito a quantidade de água que ela bebe diariamente. E aí eu brinco com ela, minha paciente, ela até estava na aula da Refirme, que ela foi minha paciente de jatos de plasma. Eu brinco com ela, eu falo, tem muita novinha que não me dá a resposta que você me deu, mas porque ela me ajudou muito, né? Então, ela fez a parte dela aí, ela tomava, quando ela veio, ela tomava, sei lá, 1 litro de água por dia, hoje ela toma de 2 a 2,5. Ela ia fazer a caminhada dela uma vez por semana, 2, e aí ela entrou numa rotina. Então, vir para cá, começar um tratamento e pagar por ele também fez ela otimizar a vida dela lá fora e mudar totalmente o estilo de vida. Foi importante, né, para ela também. E hoje ela fala, me sinto muito melhor, estou muito feliz, e enfim. Lógico, demanda mais, eu tinha que fazer mais vezes, né? A gente tinha que associar outras técnicas, mas eu já fiquei muito feliz com o resultado. Quando a gente olha ali a região da calcinha, né? É bem drástico, assim, dá para ver exatamente a redução da parte inferior abdominal. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu acabei. Esse aqui é um caso clínico que eu vou deixar para vocês pensarem. Amanhã a gente vai voltar para a aula já falando sobre esse caso clínico, tá? Então tá lá na apostilinha de vocês. Eu gostaria de saber de vocês quais possíveis associações a gente faria aqui. Então, uma vez por semana a gente faria a aplicação da mescla, ou não, enfim. E aí eu vou deixar de hoje para amanhã para vocês pensarem aí em possíveis associações terapêuticas,
quantas sessões a gente poderia indicar para começar um trabalho com essa paciente? O que vocês teriam aí de ideia, só para a gente fechar o raciocínio clínico, e amanhã a gente já vai avaliar e vai fazer a prática em outra paciente. Certo? Tem dúvidas que eu posso tirar? 9 e 12. Kika. O pessoal já até saiu aí da aula. Não aguenta, né? Eu falo demais. Saiu? Nada. Nada, que tinha 15, agora tem 10. Acho que o pessoal precisava sair. Nossa, foi muito boa a aula. Que bom, Amei. obrigada. Fico feliz. Nossa, Vocês gostam, muito obrigada. É sempre um show, é verdade, né, Tatiana? E aí, gente, o que vocês vão fazer com essa pochete aí, hein? Eu vou deixar elas pensarem, e aí amanhã a gente volta para a aula já falando dela. Porque amanhã a gente tem mais tempo que é prática clínica, e a gente faz um apanhadão aí. Mas naquela imagem anterior, ela fez uma alimentação, né? Isso, essa. Fez exercícios, e esse resultado, então assim, só para eu entender o raciocínio. Por exemplo, quanto tempo que ela fez tudo isso? Porque você falou que foram 6 sessões. 6 sessões Isso. dá um mês e meio, né? 1 mês e meio. Só que a gente só reavaliou ela depois de 3 meses. Ah, tá. Então, antes e depois dela tem 3 meses. Em algumas épocas, eu fazia aplicação de 15 em 15. Então, as últimas 4 ou 3 aplicações dela, eu preciso ver na ficha, eu espacei 15 em 15. Então, aqui foi um período de 90 dias de atividade física, comendo direitinho e aplicando a mescla, que não era da Dermari, né? Eu trouxe essa, uma cliente antiga, mas só para vocês entenderem aí como dá para fazer. E aqui era enzima lipolítica, não tinha a especificidade da Dermari, né? Era cafeína, acho que tinha cafeína com B12 e mais alguma outra coisa básica, assim. Mas para mostrar os benefícios da intradermo. Aí foi só intradermo, não fiz mais nada. Ela vinha uma vez por semana, aplicava as enzimas e ia embora. Foi isso. Tá. Nossa, ficou muito sensacional. Eu apliquei a Slim Min e eu achei, assim, maravilhoso. Teve lugares na minha perna que eu, né, pressionava, assim, aparecia celulite e eu fiz, assim, bem em cima mesmo. Nossa, foi... E assim, em uma semana, eu apliquei uma vez. Em uma semana, eu percebi a diferença. Falei, gente, será que eu tô louca, né? Mas eu fui vendo o resultado. Eu fiz uma única sessão. Sim. Eu mesmo que fiz em mim, teve alguns Não lugares... é efeito placebo. Porque a paciente que eu atendi, essa aqui, ó, inclusive, eu coloquei o antes dela, né? E eu a fiz com ela, fiz com a Slim. E ela voltou hoje. E essa região de flanco dela, o abdômen, né? Claro, reduziu. Mas essa região de flanco dela, eu fiquei impressionada com o resultado. E eu fiz 4 ml. Dividi, né? Abdômen, inferior de abdômen e flanco, só para eu ter uma base de como trabalhar, enfim. E hoje ela veio aqui e eu já fiquei encantada. Então funciona mesmo, mas é porque um é associado ao outro, é uma sinergia mesmo. Sim. Que tem aí, né? Não é assim, só um lipolítico. E também, né, tem que manter, né? Não adianta fazer e pronto. Tem que manter. É isso mesmo. Ó, a Suzana fez uma última pergunta aqui. Se fizer somente o uso da mescla, quanto tempo aproximadamente para a resposta? Eu peço 30 dias. Eu faço 4, uma vez por semana, e aí eu reavalio. Peça isso. Menos que isso, não. Porque acaba frustrando a gente. Agora, em 4, você vai ter, com certeza, uma resposta positiva, se for só com a mescla, né? Aí, claro, dependendo do paciente, qualidade de vida e tal, vai demandar mais ou menos sessões. Mas pede 4 para reavaliação, tá? Para não ter erro e não frustrar nem você nem a paciente.